eu vou partir para a primeira análise, que é o dom de aconselhamento. O dom de aconselhamento também ele é conhecido como o dom da exortação. A passagem que ele aparece sendo citada logo no primeiro momento é Romanos, capítulo 12, no verso 3. No verso 3 não, a partir do verso... No verso 8, aliás. Só que eu vou ler um pouquinho antes, para que a gente possa ver esse contexto maior. Então, Romanos 12, verso 6 diz assim: Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. Você viu essa palavra no verso 8? O que exorta. O que é exortar? Exortar, como eu havia dito, é dar ânimo, realizar um trabalho, um ministério de encorajamento. O dom da exortação, a gente pode entendê-lo como sendo o dom do aconselhamento, a habilidade do aconselhamento. Então, o que é aconselhamento ou exortação? Aconselhamento ou exortação, então, nós podemos definir como sendo a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de servir a Deus e de servir na igreja, no corpo de Cristo, motivando as outras pessoas a agir e levando essas pessoas a obter uma conduta e uma qualidade de vida melhor. Então, é a capacidade de ministrar palavras de conforto, palavras de consolação, palavras de encorajamento e de aconselhamento, ou seja, dando direção, dando orientação dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, de tal forma que essas pessoas elas sejam ajudadas e elas sejam curadas, restauradas progressivamente. O dom de aconselhamento e exortação também é a habilidade para acompanhar, para caminhar lado a lado com uma pessoa que necessita de encorajamento, que necessita ser desafiada, estimulada, ou que precisa ser avisada, alertada, orientada. O dom de exortar também é a capacidade para apresentar a verdade de Deus com o objetivo de fortalecer, de consolar ou de estimular uma pessoa à ação em relação àqueles que estão desmotivados ou fracos. Ou seja, é um dom que está associado a cuidar de pessoas, a caminhar com pessoas, a orientar e ajudar pessoas, ok? Quais são as características das pessoas que tem esse dom? E eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou definir, dar um conceito sobre o dom, depois eu vou mostrar as características das pessoas que possuem esses dons, vou mostrar os pontos negativos quando as pessoas elas não são amadurecidas, elas podem fazer mau uso dos dons. Assim como quando você tem uma ferramenta para trabalhar, mas você não tem a habilidade necessária, o conhecimento necessário daquela ferramenta, a maturidade necessária para lidar com aquela ferramenta, você compromete o seu serviço. Também quando nós não temos maturidade e nutrimos pontos negativos em relação aos nossos dons, nós também prejudicamos a nossa vida. Então, eu sempre vou fazer esse paralelo aqui. Então, quais são as características normalmente das pessoas que têm o dom de aconselhamento, E eu já falo isso por quê? Porque aqui já vai servir para você começar a identificar. Você vai ler as características, você vai perceber as características e você vai ver se isso se enquadra com você ou não. O Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele fala o seguinte, que muitas vezes, para que nós venhamos descobrir o nosso chamado, a nossa vocação, nós precisamos entender o que arde no nosso coração, nós precisamos entender com as coisas que nós nos identificamos no serviço a Deus. Então, quando eu explicar a característica de uma pessoa que possui um determinado dom, você pode se identificar. Se você se identificar com aquilo, poderá ser que você tenha esse dom. Se você não se identificar, muito provavelmente você não tem. Então vamos lá. Voltando aqui para o aconselhamento, quais são as características das pessoas que têm o dom de aconselhamento ou de exortação? Normalmente, as pessoas que têm esse dom, elas tendem a ser muito práticas.
E o que eu quero dizer com isso? Elas não são muito presas a teorias. Elas procuram resolver as coisas de uma forma prática. Elas não ficam enrolando, né, com as coisas. Elas vão direto ao ponto. Então, normalmente pessoas com esse dom, elas não conseguem lidar com a ideia de um ensinamento que não possa ter uma aplicação prática para a vida, ou seja, apenas com a teoria. Porque elas são pessoas de ação. Normalmente o conselheiro, ele é alguém de ação, ele é alguém que se move na direção de outra pessoa para ajudá-la a resolver o problema, né? Para direcioná-la. Então, são pessoas práticas. São também, uma das características, são pessoas também que conseguem enxergar nas tribulações um caminho para produzir novos níveis de maturidade. Elas conseguem enxergar no sofrimento caminhos pelos quais Deus está trabalhando para produzir algo melhor. E com isso, ela consegue mostrar ou apresentar essa verdade para as pessoas, tá? Normalmente, pessoas com esse dom são também pessoas capazes de enxergar a alma humana com muita facilidade. Elas são bastante sensíveis, bastante perceptíveis. Por quê? Porque a finalidade delas é ajudar essas pessoas. Elas têm alegria na comunhão e na construção de relacionamentos pessoais, sempre com aquele objetivo de conhecer melhor e poder ajudar o outro, né? O conselheiro é aquela pessoa que ela sempre vai ao encontro do outro, sempre está disponível para o outro. Então, pessoas que têm esses dons se tornam, no serviço, por exemplo, do aconselhamento, eles se tornam hábeis conselheiros. Por quê? Porque eles vão exercer um ministério no qual eles receberam o dom, receberam a capacidade espiritual. Normalmente essas pessoas elas se alegram e se sentem encorajadas ao ver o resultado positivo na vida das outras pessoas. Elas também são pessoas que conseguem levar os outros a uma autoanálise, a uma autoavaliação, ou seja, eles têm essa capacidade de fazer as pessoas se enxergarem. São sempre pessoas, na maior parte do tempo, de uma personalidade positiva. São sempre pessoas que procuram enxergar o melhor em cada situação. E procuram sempre ver, né, tudo da melhor forma possível. Agora, quais são as fraquezas, né? As pessoas que não amadureceram, que elas não estão trabalhadas ainda o suficiente, que ainda têm dificuldades, né, na sua vida cristã, elas desenvolvem algumas fraquezas e isso acaba também envolvendo seus dons. Por exemplo, normalmente alguns conselheiros têm como ponto fraco, né, algumas pessoas com esse dom, de negar a sua família para aconselhar os outros, entendeu? Então, você pode ver que ele acaba priorizando, muitas vezes de forma negativa, os outros em detrimento da sua própria família. Então, acaba gastando muito mais tempo com os outros, acaba gastando muito mais das suas energias com os outros do que com a sua família. Acaba tratando a sua família e os seus amigos meio como um projeto, ao invés de pessoas, né? Ele começa aos poucos, ele fica tão focado no seu trabalho que ele acaba meio que gerando uma relação fria com as pessoas próximas, né? Um outro problema, quando a pessoa não está amadurecida, e eu já vi muito isso em muitos conselheiros, é compartilhar ilustrações pessoais sem permissão. Ou seja, ele usa a vida do outro como um exemplo. E quantas vezes eu não vi, até mesmo do púlpito, isso acontecendo, né? O pregador está lá, muitas vezes o próprio pastor de uma determinada igreja estava ali pregando, e daqui a pouco ele usa uma ilustração da vida de alguém, só que é a vida de alguém que está ali no meio. É a vida de alguém que faz parte daquela comunidade, daquela igreja. Aí gera um problemão. Primeiro, por ser uma falta de ética muito grande. Segundo, porque muitas vezes, mesmo a pessoa tendo falado aquela situação no aconselhamento para o pastor ou para o conselheiro, talvez ela possa já ter compartilhado com uma outra pessoa. E aí, o ministro, ao expor isso, ao usar essa ilustração, faz com que as outras pessoas associem
que aquilo que ele está falando é relacionado àquela pessoa, ou seja, produz uma vergonha enorme. Sem contar o sentimento, né, da pessoa que está tendo a sua vida exposta ali publicamente. Então, pessoas que não são amadurecidas, que não experimentaram ainda uma responsabilidade ética, muitas vezes correm o risco de compartilhar as ilustrações pessoais, tanto da sua própria vida, que já é uma coisa às vezes meio complicada, e pior ainda da vida das outras pessoas sem permissão. Muitas vezes uma outra fraqueza são pessoas que começam projetos novos sem terminar os antigos. Ou seja, acumula situações não concluídas, não resolvidas. Às vezes também são pessoas que tendem a fazer duras cobranças a si mesmo, né? Elas se cobram demais e nisso acaba gerando um desgaste, acaba gerando uma espécie de uma situação assim que a pessoa ela vai se sentindo cansada, né? E quando nós nos autocobramos muito, a tendência de nos desgastarmos ela se torna muito maior. Eu percebo que algumas pessoas com esse dom, que não amadureceram também, elas não têm, muitas vezes, um desejo muito grande de estudar as Escrituras de forma mais profunda. Elas não enxergam com muita importância o estudo teológico, o estudo doutrinário, porque muitas vezes elas acreditam que não é algo muito prático para a vida cristã. Então isso é um cuidado, porque assim, você se torna um melhor conselheiro, você exerce um ministério de aconselhamento com maior eficácia à medida que você tem uma compreensão e uma percepção maior das Escrituras. Porque se nós estamos falando do aconselhamento cristão, então ele tem como base Cristo e a fé cristã. Então a lente pela qual nós olhamos, pela qual nós analisamos as pessoas no aconselhamento, não é uma lente psicológica, mas principalmente a lente teológica. É a lente que parte das Escrituras, de como nós entendemos quando você está com uma pessoa ali no gabinete, uma pessoa em aconselhamento, como é que você enxerga ela, a partir de como você enxerga ela. Normalmente o conselheiro cristão enxerga como alguém criado por Deus, alguém que é um pecador, porque essa é a condição de todos os seres humanos, enxerga essa situação a partir da soberania de Deus. Ou seja, nós temos lentes no aconselhamento cristão, lentes que nos permitem olhar para as pessoas por uma certa perspectiva. E qual é a perspectiva que nós analisamos elas? Pelas Escrituras, pela cosmovisão cristã. Então, conhecer as Escrituras é de fundamental importância para que a gente possa não só o aconselhamento, mas exercer qualquer ministério com qualidade, ok? E aí, muitas vezes, essas pessoas também sofrem de desânimo, né? Um outro ponto negativo, quando ela percebe que os seus ouvintes não estão evoluindo, né? Ou seja, ela se deixa levar pela circunstância, lembrando que o papel do conselheiro é aconselhar, não é tomar a decisão pela vida do outro. O papel do conselheiro é ajudá-lo, é orientá-lo. Agora, o que a pessoa irá fazer com o conselho, com a orientação, com a direção, é de total responsabilidade dela. Então, se muitas vezes você está trabalhando com uma pessoa, você está cuidando dela, orientando, você está ali guiando ela, mas não há uma evolução, bom, primeiro a gente tem que avaliar duas coisas. Nem sempre a evolução de uma pessoa, num primeiro momento, ela é aparente. Porque a obra de Deus ela é muito mais realizada dentro de nós do que fora, entendeu? Ela começa dentro de nós e até ela florescer leva-se um tempo. E às vezes nós somos imediatistas, né? Queremos ver o resultado do nosso trabalho ali, logo em seguida. Esse é um dos aspectos. E segundo, se de fato a pessoa ela não estiver florescendo, se de fato ela não estiver evoluindo por uma questão dela mesmo, ela é a principal responsável. Então, não adianta ficar se cobrando diante disso, tá? Um perigo que pessoas com dom de aconselhamento muitas vezes correm um grande risco é de que alguns cristãos com esse dom se sobrecarregam tanto na sua própria vida
e acabam sobrecarregando a vida da sua família. E todos acabam sofrendo com isso. Então, às vezes, falta para algumas pessoas com esse dom a clareza e a serenidade necessária, e a severidade, aliás, a severidade necessária para confrontar algumas coisas na vida dos seus ouvintes. Eu já percebi muitos conselheiros que eles têm muita dificuldade em confrontar. Logicamente que confrontar precisa ser sempre um ato de amor. Nós confrontamos em amor, entendeu? Só que esse confrontar em amor deve nos levar a mostrar a verdade, a falar a verdade e a orientar a pessoa para o bem e a corrigir, a mostrar que o errado é errado. Às vezes eu vejo as pessoas com essas dificuldades e isso pode comprometer o trabalho de aconselhamento, ok? Bom, quais são os textos bíblicos que nós temos que nos apresentam isso? Nós já lemos Romanos 12, 8, na parte A, que diz, né? O que exorta, ou seja, o que aconselha, faça com dedicação. Então o próprio Paulo ele recomenda a essas pessoas que exercem esse ministério de aconselhamento, de encorajamento a fazerem isso com dedicação, para fazerem isso cada vez melhor, com maior afinco, com maior qualidade. Em Atos 14, 22, fala do ministério do apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias e o texto diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você percebe que Paulo ele exercia um ministério de exortação, um ministério de aconselhamento. E você vê que aqui ele estava trabalhando como um conselheiro a fim de encorajá-los, a fim de motivá-los a permanecerem firmes na fé. Ele estava ali instruindo eles, orientando eles, guiando-os para que eles continuassem a sua jornada cristã, para que eles pudessem perseverar em meio à caminhada. Depois em 1 Timóteo 4,13, Paulo ele aconselha Timóteo dizendo: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então Paulo ele transfere 3 tarefas para Timóteo: a leitura, e aqui, né, deixa eu abrir um parênteses, muitas pessoas acham que a leitura aqui, aplica-te à leitura, está falando da leitura do Timóteo pessoal, dele ler livros. Não está falando disso. Na verdade, aqui, essas 3 práticas que Paulo cita para Timóteo, leitura, exortação e ensino, são práticas pastorais. Paulo está dizendo, até eu chegar aí, até eu ir visitar você e a comunidade, e muito provavelmente nesses dias Timóteo ele pastoreava a igreja na cidade de Éfeso, né? Ele está dizendo, olha, até eu chegar, você vai se aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. Que leitura é essa? É a leitura pública. Era função dos pastores, era uma função pastoral no Novo Testamento, fazer leituras públicas das Escrituras. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque a leitura nos aproxima do Deus e da verdade de Deus que está revelada no texto. Mas, pensando nas comunidades de não-judeus, os judeus eles eram uma comunidade ímpar na antiguidade, até hoje, né? Mas na antiguidade era uma comunidade ímpar. Por quê? Porque as pessoas, as suas crianças eram alfabetizadas desde pequenas. Na comunidade judaica, a comunidade de Israel, ela é, vamos dizer assim, ela é precursora, ela é pioneira nesse movimento da educação das crianças. As crianças desde cedo aprendiam a ler, aprendiam a escrever, ouviam as histórias dos patriarcas, histórias da Torá, e elas eram inseridas no mundo da educação. Já o mundo pagão, o mundo gentílico, né, de não-judeus, haviam muitas pessoas iletradas, haviam muitos escravos. Então imagine, Timóteo está na cidade de Éfeso. Muito provavelmente ele tinha pessoas em sua comunidade que sabiam ler, perdão, mas talvez na maior parte da sua comunidade era de pessoas iletradas. Eram pessoas que não sabiam ler e nem escrever. A leitura pública
ela tinha a finalidade de instruir. Ela já era uma instrução. Quando você lia, quando alguém lia, né, e você ouvia a leitura, isso já te conectava com o texto, já te conectava com a palavra. Então a leitura pública era um ofício pastoral nos dias do Novo Testamento. A leitura pública era um ofício pastoral na igreja primitiva, na época dos pais da igreja, na Idade Média, e até mesmo na época dos reformadores, eles restauraram essa questão da leitura pública das Escrituras. Tem um autor que ele fala que com a mesma eficácia, né, o mesmo cuidado que você tem que ter ao pregar, ou seja, a mesma dedicação, o mesmo esmero que você tem ao pregar a mensagem, nós precisamos ter em ler o texto da Bíblia. Pode parecer que não, mas quando você lê o texto com clareza para as pessoas, você já coloca ela dentro do seu sermão. Quando você consegue ler um texto com excelência, com clareza, de forma que elas consigam entender a leitura, você já tem meio caminho andado dentro da pregação. Às vezes eu vejo muita falta de cuidado ao ler o texto da Bíblia. Às vezes eu vejo trechos que eles poderiam estender-se um pouco mais para que a pessoa ela pudesse entender melhor aquela história, e às vezes esse texto ele é lido muito pouco. Em alguns momentos eu vou falar da minha experiência, da minha prática pastoral nesse aspecto. Dependendo do que eu quero transmitir, eu vou ler 1, 2, 3 versículos, mas na maior parte do tempo, quem me conhece sabe que eu prego uma mensagem, eu faço uma leitura de um parágrafo, muitas vezes, de uma unidade, para que as pessoas possam entender o que aquela passagem está dizendo, entendeu? Então a leitura sempre teve um papel de suma importância dentro do culto público. Então por isso, Paulo exorta ele à leitura. Depois ele fala o quê? Até a minha chegada aplica-te a leitura, à exortação, ou seja, a aconselhar pessoas, a orientar pessoas, a encorajar pessoas, a direcionar pessoas. Ou seja, o aconselhamento sempre foi um ministério base dentro do pastorado, dentro do trabalho pastoral, dentro das Escrituras, dentro do Novo Testamento, dentro da igreja primitiva. E a terceira é o ensino. Timóteo, até a minha chegada, aplique-te a leitura, né? Leitura pública das Escrituras, a exortação, ou seja, o aconselhamento, a orientação. E aconselhar, orientar é uma coisa que a gente faz 1 a 1, lado a lado com as pessoas. Não tem como exercer um trabalho sério, um trabalho pastoral de qualidade que visa a transformação de uma outra pessoa se nós não andarmos lado a lado com elas. Eu vejo que hoje essa questão tem sido muito terceirizada, porque as pessoas, na maior parte das igrejas, são vistas como números ou como percentuais financeiros. E agir assim é uma corrupção do pastorado bíblico, do pastorado no Novo Testamento, do ministério no Novo Testamento, entendeu? Então, há necessidade de orientar, de aconselhar pessoas. E ele fala o ensino, né? Que é a explicação das Escrituras, a instrução da comunidade. Então, aqui você vê, aqui nós vemos essa função desse dom, que é o dom de aconselhamento, ok?